Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. E hoje eu quero mostrar para você o que tem feito muitas pessoas perderem a sua força. Às vezes você diz: pastor, eu tenho força, eu tenho ânimo, mas de repente tudo acaba. Existem brechas, existem coisas, situações que tem feito você perder as suas forças. Vamos ver aqui e Deus vai nos trazer o alerta. Mas antes, eu quero ler 2 versículos deste capítulo. Quero ler o versículo 2. Vamos falar de Amazias, e o versículo 2 diz aí: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Vamos reler, por favor? Leia comigo em voz alta. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Vamos entender aqui, irmãos. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua força por tentar enganar a Deus. Para quem não sabe, Amazias foi um rei bem sucedido, até, irmãos, o momento que ele começou a enganar a Deus. Mas eu pergunto para você, irmãos, alguém consegue enganar a Deus? Ninguém. A pessoa engana a si mesmo, ninguém engana a Deus. Olha o que o Amazias estava fazendo, irmãos. Ele fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor, mas a intenção do seu coração era outra. Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que estão agindo dessa forma. Elas estão fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor, mas dentro do coração dela não é isso que ela quer fazer. Às vezes a pessoa ela quer vir para a igreja para, em aspas, opa, eu vou agradar a Deus, vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas ela vem, mas não queria estar aqui hoje. Por que eu vim hoje aqui? Tem muitas pessoas que agem dessa forma, e quando você age dessa forma, irmãos, você está perdendo a sua força. Você pode não ver, mas a sua força está sendo sugada, a sua força está sendo tirada de você. Eu vou mostrar para você, olha só, vamos ler o versículo 9. O que faz uma pessoa perder a força totalmente? Versículo 9 diz: e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Repita isso comigo, irmãos. Muito mais, diga com fé, diga: muito mais tem o Senhor para me dar do que isso. Amém? Olha só, irmãos, o que eu quero que você entenda: o Amazias, ele estava se prendendo às coisas deste mundo. Certa vez ele ia lutar, ele ia para uma batalha, mas ele se prendia. Ele falou no versículo 9: mas e os 100 talentos de prata que eu dei lá para o povo de Israel? Irmãos, recado de Deus para nós: não se prenda nas coisas do passado. Tem pessoas que ficam presas, irmãos, às coisas do passado, a conquistas do passado. Tem pessoas que até hoje, irmãos, ela está presa numa vitória que Deus deu a ela, há muitos anos, e ela não recebeu outra vitória nunca, e nunca vai receber, porque ela está presa naquilo que já passou. Então o homem de Deus quis mostrar para Amazias: olha, Amazias, muito mais tem o Senhor para te dar do que o seu passado. O que eu quero que você entenda, irmãos, tem pessoas, vamos levar para a Bíblia. Você lembra do caso de Josué e Moisés?
Moisés, o grande líder, de repente Moisés morre, e o Josué, o seu servo, irmãos, fica preso à morte de Moisés. Deus deu a missão para Josué: Josué, agora a missão é sua, agora é você que vai dar a direção para o povo chegar à terra prometida. E uma hora ou outra Josué lembrava de Moisés. Chegou uma hora, irmãos, que Deus falou: Josué, o teu servo, o teu mestre Moisés é morto, levanta-te e vai adiante. Irmãos, quantas pessoas que estão agindo dessa forma estão presas às coisas deste mundo, estão presas às coisas do passado. Repita mais uma vez comigo, guarde essa frase no teu coração, irmãos: muito mais tem o Senhor para me dar do que o meu passado. Amém? Só para você entender, irmãos, vamos abrir de modo geral aqui. Até no momento da oferta, tem pessoas que ficam presas nela. Ah, pastor, mês passado eu dei uma oferta para a igreja. Mês passado Deus me abençoe e eu dei uma oferta para a igreja. Irmãos, esqueça o passado. Olha o que eu falei à tarde, irmãos, e me chamou a atenção. Tem pessoas que elas pensam que conhecem verdadeiramente a palavra, mas não conhecem. A pessoa que declara isso, ela não conhece a palavra de Deus. Tem muitos que dizem assim: antes, quando eu não conhecia a palavra de Deus, a minha vida era melhor. Já ouviu isso de alguém, irmãos? Já ouviu? Eu já ouvi. Pessoas: pastor, antes de conhecer a palavra de Deus, a minha vida era melhor. Eu falei: olha, primeiro, você não conhece a palavra de Deus. Se conhecesse, você não falaria isso. Tem pessoas que falam: olha, antes de vir para a igreja, a minha vida lá no mundo era melhor. Você está preso ao passado. Irmãos, muito mais, não é eu que garanto, é a palavra, muito mais, é uma tradição diferente, mas é o mesmo sentido do versículo 9. Muito mais tem o Senhor para te dar do que o seu passado, do que você conquistou no passado. O seu passado, irmãos, faz com que você perde a sua força. O seu passado, irmãos, você foca ali no seu passado, você foca em algo ali que já passou, e isso suga a sua força. Então Deus está nos orientando, irmãos. Vamos ler aí a parte A agora, só para você entender, o mesmo versículo 9. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois dos 100 talentos de prata que eu o que, igreja? Dei às tropas de Israel. Pergunto eu para você, irmãos, ele estava preso ao seu passado? Ele estava preso naquilo que ele tinha feito? Irmãos, recado de Deus: enquanto você estiver preso ao seu passado ou às coisas deste mundo, você não vai ser uma pessoa forte. A força de Deus não vai estar na sua vida. Por quê? Porque o inimigo vai sugar a sua força. E eu vou mostrar para você aqui na palavra, volta aí algumas folhas. Vamos até Juízes. Juízes capítulo número 14. Você vai ver o que aconteceu com Sansão e o que fez com que ele perdesse a sua força. Claro que existe várias outras coisas na Bíblia que nos mostram como perdemos a nossa força. Mas já que domingo passado falamos de Sansão, então eu resolvi também ver as falhas de Sansão, a qual serve de um alerta para mim, para você, para que isso não venha a acontecer na nossa vida. Encontraram aí? Juízes capítulo 14, versículo 8. Diz aí: e depois de alguns dias,
Voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, preste atenção agora, porém, não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo da onde? Do leão, ou seja, um animal morto. Vamos entender aqui, irmãos. O primeiro erro que nós vamos observar aqui nesta palavra, a qual Sansão nos mostra, foi a desobediência. A desobediência, irmãos, ela faz com que a pessoa perca a força de Deus na vida dela. Para quem não sabe, a Bíblia fala que Sansão, irmãos, por ser nazireu, todo nazireu, não somente Sansão, mas todo nazireu, não podia por lei tocar em um animal morto. Estão entendendo? Sansão, por ser nazireu, o nazireu, irmãos, ele não podia por lei tocar em qualquer animal morto. E nós acabamos de ver que Sansão, de repente, ele vence o leão, vence o seu inimigo. Irmãos, ele tinha que vencer e parar por ali. Ele venceu aquele inimigo, o leão ficou morto por ali. E de repente, no outro dia, ele passa por ali e encontra aquele leão, abelhas com mel. E ele toca naquele leão morto. Ao tocar naquele leão morto, irmão, sabe o que aconteceu? Ele desobedeceu a lei. Toda pessoa que desobedece a lei, seja a lei de Deus ou a lei do homem, irmãos, mais cedo ou mais tarde, a força vai se acabar. Isso é o que a palavra nos mostra. Isso é o que nós estamos observando aqui. A desobediência, principalmente para a palavra de Deus, irmãos, faz com que você perca a sua força. Às vezes Deus fala para você fazer algo e você não faz. Deus dá a direção para você tomar para a sua vida, você não toma. Deus fala para você fazer isso, fazer aquilo, você não faz. Você está desobedecendo a Deus. E toda desobediência, irmãos, faz com que a pessoa perca a sua força. Então, o primeiro erro que Sansão nos mostra aqui, que às vezes pode estar acontecendo com muitas pessoas, a desobediência. A desobediência faz a pessoa perder a força. Quero mostrar aqui mesmo neste capítulo, no versículo 3, o segundo erro que Sansão cometeu, e assim fez com que ele perdesse a sua força. Versículo 3 diz: porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Quando eu li aqui, irmãos, eu entendi que neste momento Sansão perdeu o caráter de Deus na vida dele, pela sua atitude. Quando a pessoa ela perde o caráter de Deus na vida dela, irmãos, ela se enfraquece. Porque uma pessoa sem caráter é uma pessoa que ela mais cedo ou mais tarde ela vai passar por vergonhas. Ela vai se sentir envergonhada. E por sentir envergonhado, ela vai perder a sua força. Olha só, irmãos, seu pai e a sua mãe dando a direção para Sansão: Sansão, existem mulheres ao nosso meio, povo nosso, que pode estar ao seu lado, o resto da sua vida te ajudando, te dando a direção. Mas o que Sansão ele escolheu? O finalzinho aí do versículo 3: eu quero esta, tomai
tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Ele esqueceu, irmãos, de agradar a Deus e preferiu agradar os teus olhos. Muitas pessoas têm esquecido, irmãos, que o que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós que servimos a Deus, nós temos que, irmãos, seguir esta palavra em nossa vida. Nós não temos que agora querer apenas fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Sansão, ele sabia, irmãos, porque Sansão foi escolhido por Deus. Ele sabia que ele tinha que honrar a Deus, mas ele deixou de honrar a Deus para obedecer, irmãos, à força da sua carne. Ele escolheu estar com aquela mulher, e não era qualquer uma mulher não, era uma filisteu, que mais tarde seria, irmãos, a Dalila, a qual ia entregar ele aos seus inimigos. Então, o segundo erro de Sansão, irmãos, foi quando ele perdeu o caráter. Quando as pessoas olhavam para Sansão, mas este não era aquele que foi escolhido por Deus, aquele que é forte em todas as suas batalhas, aquele que vence todos os seus inimigos? É este. Mas como este pode estar com uma filisteu? Como este pode estar com uma incircuncisa? Com uma inimiga? Irmão, Sansão perdeu o caráter. Tem muitas pessoas perdendo o caráter, e isso te enfraquece. Tem pessoas, irmãos, que não têm a confiança, o caráter da própria pessoa que está do lado dela, o marido ou a esposa. Não deixe que o inimigo venha roubar ou tirar da sua vida, irmãos, o caráter, porque isso faz com que você perca a sua força. Vamos para o terceiro erro de Sansão, que nos traz aqui o alerta. Está no capítulo 16, Juízes 16, versículo 17. Juízes 16, capítulo 16, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser raspado, ia ser de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vamos entender primeiro aqui. A força de Sansão não era o seu cabelo, irmãos. Muitos falam por aí que a força de Sansão estava no seu cabelo. Eu vejo diferente, irmãos. Os seus cabelos não eram sua força, era apenas um sinal. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, vou falar para você qual é este sinal que Sansão tinha para com Deus. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, vamos reler o início do versículo. E descobriu-lhe todo o seu... Tem alguma tradução que está diferente, irmãos? Só o início aí? Tem alguma tradução que está diferente? Então eu vou ler uma outra tradução aqui. Sansão abriu o coração. É o mesmo sentido. Ele descobriu, ele abriu seu coração. Quando eu li isso aqui, irmão, sabe o que eu entendi? Tem muitas pessoas fazendo como Sansão. Ao abrir o coração, Sansão, sabe o que ele fez? Ele entregou um segredo que ele tinha para com Deus. Qual era esse segredo? Um segredo que ele nunca tinha cortado o seu cabelo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olhe dentro dos olhos dela e diga assim para ela: nunca
Diga com fé, diga: nunca entregue o seu segredo. Vamos entender melhor. Irmãos, o que eu quero que você entenda aqui, Deus, Ele tem um segredo divino. O que é um segredo divino? Uma promessa para cada um de nós. Existe dois tipos de promessa: a promessa coletiva, que é para todos, assim como este versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma promessa coletiva para todos. E também existe, irmãos, uma promessa pessoal. Cada um de nós temos uma promessa de Deus. Vamos trazer nos dias de hoje. Sansão, ele revelou a promessa que Deus tinha falado para ele. E isso me fez entender, irmãos, por que muitas promessas não se cumprem até hoje. Tem pessoas que falam: pastor, eu tenho a promessa de Deus na minha vida já tem aí uns 5 anos, uns 10 anos. Pastor, eu tenho a promessa de Deus na minha vida já tem um bom tempo, e até agora não se cumpriu. Às vezes, irmãos, você revelou o segredo, a promessa para alguém. O Sansão, ele revelou, ele entregou o segredo que tinha. Às vezes não por maldade, mas quando você revela a promessa para uma pessoa, esta pessoa às vezes comenta com uma outra, e o que acontece? Aparece aquela maldição chamada inveja, olho grande. Então, irmãos, a partir de hoje, quando Deus falar contigo, quando Deus revelar uma promessa para você, irmãos, não entregue essa promessa para ninguém até que ela se cumpra. Você vai ver como que vai agir assim de uma forma rápida na sua vida. Então aqui no versículo 17 nós podemos entender que Sansão, ele revelou todo o seu coração. Irmãos, veio Dalila, a circuncisa, né, a qual nós lemos lá. Veio aquela mulher preparada por Satanás para derrubar Sansão, e ele ali, irmãos, abriu o seu coração, abriu o jogo. Olha, eu tenho uma promessa de Deus, e essa promessa, esse segredo que eu tenho para com Deus, desde do ventre da minha mãe eu venho carregando até agora, e nunca cortei o meu cabelo. Ele revelou o segredo a qual ela tinha. Irmãos, vamos entender qual é esse segredo. Não propriamente o cabelo, mas era a fidelidade para com Deus. O que fazia o Sansão ser forte, irmãos, não era o seu cabelo, era a sua fidelidade para com Deus. Até no momento, irmãos, o Sansão, ele era fiel para com Deus. Até neste momento, irmãos, Sansão não tinha falado para ninguém. Aí a partir do momento que ele quebrou a fidelidade para com Deus, as forças se acabaram. Sansão começou a se enfraquecer. Então o terceiro erro que nós observamos aqui, irmãos, é a quebra da fidelidade para com Deus. Seja o que for, irmãos, nunca quebre a fidelidade para com Deus. Eu pergunto para você: Deus é fiel para você, irmãos? Deus é fiel para com você, irmão? Sim ou não? E por que nós não podemos ser fiel para Ele? Irmãos, assim como Deus, Ele é fiel para conosco, Ele quer que você seja fiel para com Ele também, em segredo, nas atitudes, em todos os momentos, irmãos, seja fiel. Então, relembrando, irmãos, 3 erros que pode te ajudar. Claro, é que você tem que deixar. É igual eu falei de manhã. O nosso erro é examinar, até cita aquele versículo da Santa Ceia. O nosso erro é examinar, irmãos, apenas quando estamos ceando. Nós temos que examinar a nossa vida todos os dias.
Logo pelo amanhecer, na sua primeira oração a Deus, examine ao Senhor: Deus, como está a minha vida? Pai, será que eu tenho te desobedecido? Será que eu tenho desobedecido a tua lei? Deus, será que eu tenho tido falta de caráter? Irmãos, examine a Deus. Veja dia após dia como está a sua vida espiritual. Se você fizer isso, irmãos, nada poderá tirar sua força, nada poderá, irmãos, te vencer. Quando o inimigo vier, quando a dificuldade vier, porque, irmãos, estamos sujeitos a isso. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então, quando a dificuldade vier, irmãos, a força de Deus está na nossa vida para nos dar vitória. Por isso, irmãos, não seja você uma pessoa desobediente à lei de Deus, à lei do homem, porque toda lei do homem, queira você aceitar ou não, ela é, irmãos, de permissão a Deus. A Bíblia nos ensina isso, né? Então, o primeiro erro qual é? Desobediência. Segundo erro, irmãos, a perca do caráter. E o terceiro erro, a falta da fidelidade, ou seja, ele quebrou a fidelidade a qual ele tinha para com Deus, revelando o segredo a qual ele tinha, entregando o segredo a qual Deus tinha para com ele. Isso, irmãos, fez com que Sansão se tornasse fraco. Isso fez com que Sansão se enfraquecesse diante das lutas. E tem feito muitas pessoas nos dias de hoje também perder a força. Mas nós vamos orar a Deus neste momento, para que Deus ele venha te fortalecer. Eu quero mostrar antes para você, volta aí uma folha, quero até mesmo ler este versículo que nós até lemos no domingo passado, capítulo 15, Juízes capítulo 15, versículo número 18, está escrito: e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela o que, igreja? Saiu dela água, e ele bebeu da água preparada por Deus, e o seu espírito tornou, e reviveu pelo que chamou o seu nome, a fonte do que chama, a fonte do que clama, a qual está em lei até os dias de hoje. A conclusão de tudo isso, irmãos: Sansão errou? Errou. Após ele ter errado, ele caiu, né? Como diz nos dias de hoje, caiu a ficha. Ele percebeu que ele tinha desobedecido a lei de Deus. Ele observou que tinha, irmãos, perdido o caráter de Deus na vida dele. Ele observou que ele tinha perdido a fidelidade para com Deus. E Sansão aqui, ele clama ao Senhor, mesmo diante de todos os erros que tiraram a força de Sansão. O Sansão, irmãos, se arrependeu. Ele orou ao Senhor, e Deus preparou uma água para ele beber. E dessa água que ele bebeu, irmãos, ele recebeu a sua força de volta. Quero ser, Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.